E aí pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo e nós temos lido a Bíblia de forma cronológica e chegamos no livro de Deuteronômio hoje. Hoje começa essa leitura e esse vídeo é para animar você. Mas me diz aí, quem será que terminou o livro de Deuteronômio? Porque quem escreveu foi Moisés, certo? Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia entre o ano de 1410 e 1450. Só que o finalzinho do livro de Deuteronômio narra a morte de Moisés. Quem foi que escreveu? Antes de responder, se inscreve nesse canal, deixa um like, compartilha, isso vai me ajudar demais. E eu já vou responder você, porque comigo não tem meia volta. Não se sabe exatamente quem escreveu. Pode ter sido Moisés, porque narra ali como ele morreu, ele sobe ao monte. Depois os homens, aí Josué também vai contar, vão procurar o corpo de Moisés e não acham. Mas talvez foi o próprio Moisés, Deus pode ter revelado para ele como ele iria morrer e ele pode ter escrito, né, as palavras finais, ali uma revelação. Pode ter sido Josué, alguns falam de Esdras, então nós não sabemos ao certo esse finalzinho do livro de Deuteronômio. Mas o fato é que todo esse compilado, que é chamado de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, vastamente já conceituado de que foi Moisés que escreveu. E este livro está dentro de qual contexto? Novamente, o povo está aconteceu o Êxodo, o povo está no deserto, eles passaram um tempo ali no Monte Sinai, receberam a lei de Deus. Mostra uma viagem desastrosa pelo deserto, aqui falando do contexto, porque o povo se rebelou, não quis entrar na Terra Prometida, então já que eles não quiseram, eles não entraram, ficou 40 anos rodando ali do deserto e essa geração morre, toda essa geração que se rebelou contra Deus e contra o mandamento de Deus de ir e de entrar naquela terra. Então este é o contexto, e Deuteronômio começa Moisés explicando para aquela nova geração a lei. Ele apresenta a lei e ele acrescenta mais algumas, porque a palavra, o nome, né, Deuteronômio, significa segunda lei. Então é Moisés passando essas informações para este povo que agora vai entrar na Terra Prometida. 40 anos se passaram, eles estão ali prestes a tomar posse daquilo que Deus tinha dado para eles. Então Moisés está explicando isso para o povo, e é isso que nós vamos ver, é isso que você vai ver ao ler o livro de Deuteronômio, que posso fazer uma divisão aqui de 3 blocos. O primeiro bloco, do capítulo 1 ao capítulo 11, é o primeiro discurso de Moisés. Moisés, ele conta a história para aquela nova geração a respeito da história do Êxodo, do povo no Egito, da rebeldia do povo no Egito, mas também mostra a graça e a provisão de Deus durante esses 40 anos. A lei de Deus, Deus deu o tabernáculo, Deus queria estar com o povo, Deus coloca aquela nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite para proteger aquele povo. Deus supre a necessidade com o maná. Deus levanta uma liderança. Então essa provisão graciosa de Deus. E no capítulo 6, versículo 4 e 5, Moisés vai falar a Shema, uma parte da história de Israel e da lei muito importante. E aí é considerado este nome, que é o que é isso aqui. O versículo fala assim: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essa é uma lei de Deus muito profunda que todo judeu sabe de cor e tem isso e leva isso muito em consideração, porque quando Deus fala ouça, não é simplesmente ouvir, mas é uma devoção obediente à lei de Deus e o que Deus transmite para o povo. Então esse ouça é isso. E aí o versículo fala: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Lá no Novo Testamento a gente vê que Jesus repete essa lei,
firmando e diz que nós devemos também amar o próximo como a nós mesmos. Mas essa parte, ame ao Senhor teu Deus, não é um sentimento de afeição e alegria no sentido efêmero de amor, mas ele é algo muito profundo. É uma obediência com a devoção completa, uma devoção de obedecer. Enquanto ouça é responder obedecendo, o amor é uma devoção obediente. Então quem ama segue a lei, cumpre a lei de Deus. E o objetivo disso, desse primeiro discurso e de tudo quanto Moisés está apresentando, é porque o plano de Deus é fazer um reino de sacerdotes. Deus deseja que a missão seja centrípeta. Como assim? Todas as nações da terra olhariam para o povo de Israel que segue e obedece a esse Deus, e todas as nações vêm até esse povo e admira esse Deus e adora esse Deus, porque através dessa nação nós vemos e Deus mostra a sua sabedoria e a sua justiça para todo o povo. E Deus usa Moisés para trazer essa lei, porque ele está falando assim, olha gente, cuidado, vocês vão agora tomar posse de uma terra onde os povos são idólatras, onde eles buscam adorar outros deuses, mas eu quero mostrar para vocês que eu sou o único Deus verdadeiro e vocês vão mostrar isso para o povo. Aí, do capítulo 12 até o capítulo 26, Moisés então repete a lei e transmite outros mandamentos, novos mandamentos. E aí, o foco é a adoração. O templo é um lugar de adorar a Deus, mas a adoração ela deve estar no cerne do ser humano e isso transmitir onde quer que esse ser humano esteja. Adoração através da justiça, com cuidado com o pobre. Adoração através dos líderes religiosos, que deveriam ter uma conduta de exemplo. Adoração através das leis civis, como casamento, família, negócios, proteção da viúva, do órfão, do estrangeiro. Então, Deus dá toda essa lei como uma forma de adoração a Ele e essa transformação que seria perceptível na sociedade. E aí, para finalizar, do versículo 27 até o 34, é o discurso final de Moisés. Ele vai fazer uma advertência e um ultimato para o povo. Se eles obedecessem a Deus, então tem esse texto lá, o capítulo 30, por exemplo, o povo seria abençoado por Deus. A resposta seria esse. Hoje em dia, muitas igrejas, elas usam essas bênçãos e essa maneira que Deus agiu naquele tempo dessa forma para hoje. E não se aplica para hoje. Hoje nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais através de Cristo Jesus. Mas nessa época aqui, a bênção de Deus era uma bênção de prosperidade. O povo teria fartura, colheita, saúde, vigor dos seus animais, vigor das suas esposas e teria uma sociedade muito abundante financeiramente. Isso porque Deus tinha planos para essa nação naquele tempo, nesse contexto. A gente não pode querer aplicar isso para hoje. Por que não, Alba? Deus não quer abençoar financeiramente a gente? Quer, mas nós sabemos que a bênção de Deus está em Cristo Jesus. Não é o lado financeiro. Aí por que Israel então foi abençoado dessa forma? Porque Deus estava construindo uma nação, que é a nação de Israel, para que o Salvador viesse. Esse era o objetivo. Não era para ela se tornar uma potência mundial e os seus moradores podres de rico. Não. Era um preparo para o Salvador. O Salvador já veio. Então nós temos a riqueza em Cristo Jesus. E aí Moisés termina o seu discurso com uma advertência e também com uma bênção. Depois ele sobe ao monte e ali ele morre, né? Deus leva Moisés e o corpo de Moisés não é achado. Isso também é ter um cuidado de Deus para evitar a idolatria, né? Evitar que as pessoas soubessem onde ele está enterrado e façam dali uma procissão e aquela coisa toda. Então Deus teve esse cuidado. Então, esse é o resumo aqui do livro de Deuteronômio. Leia a Bíblia, fique animado, não desanime, às vezes pode ser algumas leis repetitivas, mas isso tudo vai mostrar o caráter de Deus, que é um Deus santo,
que é um Deus puro, que é um Deus que deseja que a gente viva também em santidade, em pureza. E tudo isso gira em torno de Cristo. Cristo Jesus é aquele que estava sendo ensinado nas entrelinhas, através das festas, através dos sacrifícios, para que finalmente ele chegasse. Então é muito importante a gente saber desse contexto antes da vinda de Cristo, para a gente compreender esse plano maior de Deus na história da humanidade. Leia a Bíblia, espero que você fique animado, Deus abençoe sua vida e até a próxima, hein?